bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Eu quero deixar o meu nome no canal no YouTube, que é Ministro Laerte, e para você se inscrever nesse canal, você toca lá em inscrição e você está inscrito em milésimos de segundo. E se você puder dar um like, que é um joia, Deus te abençoará quadruplicadas vezes mais pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Este sangue que me comprou, este sangue que comprou você, que vai assistir a meses depois ou anos depois, mas tu irás assistir a este vídeo de ensinamento. E por que eu quero trazer esse ensinamento deste final dos tempos? É porque eu ouvi um jovem lá no meu serviço, falou assim que teve um pastor que pediu dinheiro para muita gente, pediu para vender casas, carros, para dar o dinheiro para ele comprar uma fazenda, porque esse Covid-19 não é de Deus, é da besta. Então eu quero que você acorde para o Evangelho, que o Evangelho de Jesus Cristo, Deus, o Pai, nunca tira a estabilidade financeira de ninguém. Deus, ele não tira o seu carro, que você leva a sua família no mercado, leva ela no shopping, você busca os seus filhos na escola. Deus não pede isso, não. Deus não quer que você tire a sua estabilidade de ir e vir. Nós temos o direito de ir e vir. Isso é um direito constitucional. Você preste atenção no Evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção que esse camarada está querendo te roubar. Isso que diz no livro de Malaquias, são roubadores. São pessoas que querem roubar a tua vida financeira, querem desqualificar, querem desconstruir a tua vida financeira. E eu estou aqui para acordar você para o Evangelho de Jesus Cristo. A estabilidade é uma atitude divina. Você conquistou essas coisas com a fruto do seu trabalho ou com a herança dos teus pais. Então Deus vai te dar vitória. Presta atenção que Nabote não quis dar nada a Acabe, nem quiser vender, nem trocar por outra coisa, porque era a herança dos pais dele. Então acorda para o Evangelho. Veja que estabilidade você não dá e não vende para ninguém. Então Deus, ele vai te despertar, porque eu vou falar para você a respeito do livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7 e no versículo de número 4. O primeiro governo era assim, ó. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. E olhei que foram arrancadas as asas de águia, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então eu quero que você preste atenção neste texto, no capítulo 7 do profeta Daniel, e do versículo de número 4, que está falando do governo, que esse governo é em nossa atualidade, nosso tempo agora, o tempo dos gentios. Nessa época falava de um reino, que era o reino de Babilônia, o reino de leão, mas só que eu quero falar para você que ele foi arrancado as asas de águia dele. Então eu quero que você preste atenção, que eu não vou falar do que no Velho Testamento, eu vou falar sobre o novo que está acontecendo agora, nesta época dos gentios. O que aconteceu? Quem era o governo que era o rei leão? Inglaterra. A Inglaterra é reino de leão, e desse reino de leão saiu duas asas de águia, que a escritura diz, duas asas de águia, saiu sobre as costas do leão, e eles saíram para vencer. Isso daí fala dos Estados Unidos, que saiu da Inglaterra e formou um governo poderoso no mundo. E esse governo poderoso é o primeiro governo poderoso do mundo, chamado a Cabeça de Ouro, que está escrito no livro de Daniel. Eu quero que você preste bem atenção que na Primeira Guerra Mundial, que houve em 1914 a 1918, foram 4 anos de grande guerra mundial. Morreram quase 10 milhões de pessoas. E existe uma seita aí, eu digo seita porque elas não fazem, uma heresia, uma seita herética, que diz que esse governo vai ser a da França. Eu quero falar para você que na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha se levantou, foi o segundo governo que ele entrou nesse país e destruiu. Ficou preso esta pessoa, a França. E na Segunda Guerra também Mundial, entrou também Hitler na França e dominou esse país. Como que esse país vai ser? A besta. Acorda você para o Evangelho de Jesus Cristo.
E na Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, morreu 85 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, 1 milhão de crianças, mais de 3 milhões de mulheres, 3 milhões de homens, 6 milhões aproximadamente de judeus morreram, foram mortos. E esta guerra já tem 75 anos. A Primeira Guerra demorou 21 anos e aconteceu a Segunda Guerra. A Terceira Guerra ainda não aconteceu, porque faz 76 anos de 1945 a 2021, 76 anos que não acontece guerras mundiais. Então eu quero que você acorde para o Evangelho. Mas se acontecer a Terceira Guerra Mundial, irmão, não é Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Essa Terceira Guerra Mundial vai acontecer, a Quarta Guerra Mundial vai acontecer, a Quinta Guerra Mundial vai acontecer, porque precisa entrar outros governos poderosos. Presta atenção que fala sobre 4 governos gentílicos. Presta atenção que na época de Daniel era Babilônia, governo asiático. Então depois veio 2 governos, os medos e os persas, governo asiáticos. Eu quero que você preste bem atenção. Depois veio Grécia. A Grécia foi o maior governo, mais poderoso, que diz que foi 4 asas de águia que dominaram o mundo. E quando Jesus veio, a Roma estava governando, a Itália estava governando junto com a Grécia. 2 países europeus no Velho Testamento. No Novo Testamento, que é o governo gentílico, começa com a América, país americano, governa o mundo inteiro. E o segundo governo, que vai ser Rússia e China. A China é um governo asiático, que são os 2 poderes mundiais. Rússia é o segundo governo mais poderoso do mundo. China, o terceiro governo mais poderoso do mundo. China, governo asiático. Rússia, governo europeu, e a metade do país está na Ásia. Acorda você para o Evangelho, que a Escritura diz de um urso, e é o único urso das Escrituras Sagradas que fala aqui é a Rússia. O dragão que fala nas Escrituras Sagradas é a China. É o único país no mundo que fala que ele representa o dragão. Você não já viu nos filmes chineses aquele dragão dançando? Acorda você para o Evangelho de Jesus. Então eu quero falar para você que esses 2 governos, que são países, bandeira vermelha, vai dominar, porque a Escritura diz que há uma estátua, e essa estátua tem a cabeça de ouro, e nessa cabeça de ouro diz que tem 2 braços de prata, que eles vão dominar este país chamado Estados Unidos. Eles vão dominar, porque tem que usar esses 2 governos poderosos para vencer este país muito poderoso. As inteligências deles são absurdas. Os poderes deles são imensos. Tem 12 porta-aviões, tem jatos, tem coisas incríveis neste país. Mas Babilônia também era desta forma, mas caiu pelos medos. Quem são os medos? Os turcos. E os persas, as pessoas do Irã, venceram a Babilônia antigamente. E vai vencer esses Estados Unidos também. Eu não posso te falar o dia e nem a hora que vai acontecer esta guerra, mas vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, onde vai tomar o segundo governo, que são os 2 braços de prata. Eu quero que você preste atenção também, que no livro do Apocalipse diz, no capítulo 13, diz que o dragão deu o seu poder à besta. Nesta época, esse dragão vai estar dominando, e ele vai dar o poder dele para a besta. E quem é essa besta, irmão? A Itália. É o governo político, são o governo italiano, que será um império poderoso, que é chamado com vara de ferro Deus regerá as nações. É um governo muito poderoso, fará ditaduras terribilíssimas. Eu quero que você acorde para o Evangelho. Na época de Jesus Cristo foi para a pena de morte, porque Pôncio Pilatos, que era o governador de Roma e estava dominando lá em Israel, condenou Jesus à pena de morte, de cruz. E disse: não é solto um na Páscoa para vocês aí.
e tinham 3 cruzes, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Eu quero que você preste bem atenção que vai haver muitas guerras. E a Escritura fala de uma guerra na grande tribulação, que diz que é uma tribulação como nunca houve, disse as Escrituras Sagradas. Vou falar para você aqui, ó. E haverá uma grande aflição, uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Eu quero mostrar para você aqui no livro do Apocalipse, no versículo de número 18 do capítulo 9, diz assim: e por essas 3 pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. A terça parte dos homens você divide o país, divide o planeta em 3 partes e tira uma parte, dá cerca de 2 bilhões de pessoas mortas. Isso na grande tribulação, que é o 4º governo mundial. Ainda nós temos os 2 governos que vão vencer os Estados Unidos, o primeiro país mundial. Depois vem o 3º governo, que são 4 países que são dominados por estes países poderosos. Eles vão dominar Paquistão, Tadjiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Eles vão governar esse planeta. E o 4º governo mundial, que é a Itália, o Império Romano, vai dominar. E ali vai vir a besta política, que é de Roma, e a besta de denominacional, não falando religioso não, religioso é o que leva você para Deus, é uma denominação isso daí. É a denominação que a Escritura fala no capítulo 17 de Apocalipse, que é chamada a Babilônia. Por isso que Deus diz assim: sai dela, povo meu, porque diz a Escritura que tinha uma prostituta que tem colares, tem ouro, tem pérolas, pedras preciosas no seu corpo, e tem uma taça na mão, um cálice de vinho, bebendo. Por que ela está bebendo? São as imundícias que tem na igreja católica, que fala sobre idolatrias para você adorar. É a prostituição que ela manifesta nas pessoas, porque a única pessoa que devemos adorar é o Senhor Jesus, o Cristo, o único que ressurgiu dentre os mortos. Apocalipse 1 e versículo 5, o primogênito dos mortos, a única pessoa que ressuscitou. Ele morreu e ressurgiu porque o Pai lhe deu poder. Presta atenção que quando Jesus estava na terra, o Pai disse assim: olha, o Pai está falando com ele: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por 2 vezes Deus falou lá no céu para ele. E quando ele estava na cruz, diz que a mãe dele olhou para ele e falou assim, e falou para ele, ele olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, eis aí os teus filhos. Porque Jesus não é filho de uma mulher, ele foi nascido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você acorde, abra os teus olhos espirituais, abra os teus ouvidos espirituais. Nós devemos adorar somente ao Senhor Jesus o Cristo, o único que ressurgiu dentre os mortos. E esta denominação só prega para você: você tem que adorar tudo santo, tudo quanto é tipo de santo. Até uma mulher que chamada diz que é mãe de Deus, e Jesus nunca disse isso. E no livro do Apocalipse fala que haverá, o Cordeiro de Deus estará no seu trono, e o ancião de dias. Cadê a mãe dele? Diz para mim, você católico, você bispo, você que diz ser papa, diz para mim, onde está escrito nas Escrituras que Jesus falou da mãe dele? Eu vou dizer para você, em Mateus capítulo 22, diz que não haverá mulheres nos céus, mas todos serão como anjos. Acorda você para o Evangelho. Todos serão como anjos sem sexo. Você que não acorda para o Evangelho e fica com esse olho tampado, esses ouvidos tampados, não quer ouvir a palavra de Deus, você não lê as Escrituras Sagradas. Oséias 4:6, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento nas Escrituras. Acorda você para o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda que vai morrer 2 bilhões de pessoas na grande tribulação, já uma outra grande guerra. E vai haver a última guerra mundial, que quando terminar a grande tribulação, que são 7 anos, e esses anos foram abreviados. Por que foram abreviados esses anos, irmão? Porque nenhuma carne se salvaria. Por isso que vai ter 3 anos e meio de grande tribulação para toda a humanidade.
Então eu quero que você preste bem atenção nesse negócio. Não dê as tuas coisas materiais para a igreja, não dê a tua estabilidade financeira, não dê o teu dinheiro no banco, dá o teu dinheiro da poupança, tudo. Não faça isso. Não dê a tua estabilidade, que é para você e a sua família sobreviver nesta terra. É para vocês sobreviver, é a tua estabilidade financeira que Deus te deu. Ele não está pedindo para você dar para uma pessoa e aquela pessoa ficar rica, como esse rapaz disse. Ele queria comprar uma fazenda, no nome dele, é lógico, com o dinheiro do povo, ostentar com o dinheiro do povo. Acorda com esses castores, com esses roubadores. Eles querem roubar o seu dinheiro. Eu estava numa igreja uma vez e tinha um camarada lá, que é o marido dessa mulher, estava lá em cima pedindo dinheiro. Ele falou assim: ei, amor, quanto que você vai dar agora? E na cabeça, no pensamento dela, ela falou: R$50. Ah, é muito pouco. Preste atenção, eu vou mostrar para você aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 7. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, segundo o que propôs o teu sentimento, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegrias. Presta atenção, como o evangelho é lindo e ele explica com uma forma maravilhosa. Ele expressa a nós: contribua segundo propôs os teus sentimentos. E aquela mulher, no sentimento dela, era para dar R$50. Aí ela pegou e falou: R$200. Ela foi oprimida pelo marido. E todo mundo na igreja percebeu aquilo, porque o que estava no coração dela era R$50. Ela já disse, com a boca aberta, R$50. Era o que estava no coração dela para ela doar. E aquele homem pressionou a mulher dele: ah, é muito pouco. Ela falou R$200. Então ela deu com tristeza, ela não deu de coração. E Deus não ama quem não dá com alegria, quem dá com tristeza. Puxa, vou dar R$200, vai pesar para mim, vai ficar muito difícil. Deus não quer reclamações. Deus, ele quer você feliz. Glória a Deus. Então o que eu quero explicar para você, que veja bem, que Babilônia era um governo asiático, os medos persas eram um governo asiáticos, a Grécia era um governo europeu, a Itália é um governo europeu, e o nosso país, o nosso país está no meio da América do Sul. Então nós pertencemos à América, e esse governo mundial é a América. E esse governo vai perder para esses dois governos, que se unirão com governos comunistas também, que é a Pérsia, que é o Irã, o Iraque, são vários países, Venezuela, todos lutarão contra este país poderoso para vencer eles. E diz que vai ser um estrago muito enorme, diz no livro do Apocalipse. Então quero que você acorda para o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, ele quer te despertar o seu entendimento, para que você não caia nas mãos dessas pessoas roubadores, e querem defraudar você, querem te roubar você, e depois dizer para você que você não teve fé para conseguir. Deus te ama e ele quer te despertar você. Ele quer fazer você ser um servo vigilante, um servo atencioso às palavras dele. Deus é um Deus eterno. Ele não precisa do seu dinheiro. Diz que no céu as ruas são de ouro, os muros são de cristais reluzentes, são de pedras de jaspes, são de pedras preciosíssimas. Deus não precisa do seu dinheiro, ele precisa do caráter que ele te emprestou, que isso é emprestado de Deus. É você ser uma pessoa, você saber hospedar pessoas, você saber fazer bondade às pessoas. Este é o primeiro dízimo. O segundo dízimo, ele é feito de ofertas também, mas é de cesta básica e não de dinheiro, filho. Acorda para o Evangelho de Jesus Cristo. Presta atenção que Deus, ele pede 10% do teu salário, 90% fica com você. Presta atenção como que Deus, ele pede o negócio com muita clareza, com muita clarividência. Este segundo dízimo, ele pede 20%, ou seja, você tem uma cesta básica, uma cesta básica de 30 quilos, você dá 6 quilos de alimento, você sustenta uma pessoa, você dá um pacote de arroz e uma lata de óleo.
6 quilos de alimento. Você alimenta uma família? Deus ele pede isso, 20% somente. Se você dá mais, é problema seu. Mas ele pede 20% para você entregar para uma pessoa. Não é para a igreja de pedra, não. É uma pessoa que você está sentindo no teu coração. E você vai e dá uma cesta básica. Aí sim, Deus se alegra, porque você está dando com alegria. Deus ama o que dá com alegria, o que oferta com alegria. Glória a Deus nas alturas. Então eu quero que você preste atenção, que a Itália será o 4º governo mundial chamado Vara de Ferro. Ele vai reger com vara de ferro. É um governo de ditadura. Vai ser uma grande guerra. Vai morrer 2 bilhões de pessoas. Esta 4ª guerra mundial, 5ª guerra mundial, perdão. 5ª guerra mundial. Então quero que você preste atenção. Vai haver a 3ª, vai haver a 4ª guerra para entrar o 3º governo mundial. E vai entrar a 5ª guerra mundial para entrar o 4º governo mundial, a Itália, o Império Romano, que é a besta política e a besta denominacional. Acorda para o Evangelho. É uma besta que fala de idolatrias. Ela fará sinais e prodígios que na China eles acreditam muito em imagens de esculturas. Todo tipo de imagem de esculturas. E diz que eles vão se prostrar porque eles vão fazer sinais e prodígios tão gloriosos. Diz que vai descer dos céus, vai descer fogo do céu, vai fazer ressuscitar pessoas, porque Deus permitiu que Satanás, o adversário das nossas almas, fazer isso nesse tempo, nesta hora. Por isso irá acontecer isso. Então, esta besta fará coisas incríveis. Besta, o que é besta? É uma arma antiga que usava para atirar flechas. Essa é a besta. E ela marcará todas as pessoas que estiverem na terra. A Escritura diz em Apocalipse 13, e diz que todos receberam a marca da besta. Então acorda você para o Evangelho. Você está pensando, eu vou ficar aqui, vou ficar de boa. Não, você vai ser morto, esquartejado, queimado na câmara de gás, ou você vai ser queimado com gasolina, ou você vai ser esquartejado com a espada, você vai ser queimado vivo. Assim aconteceram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Colocaram eles numa câmara de gás e todos morreram. Os mais velhos, as pessoas mais fracas, morreram todos em câmeras de gás. Assim é todo aquele, porque a Escritura diz assim: aquele que não pode comprar e nem vender. Não é nome, não é SPC, Serasa, não, filho. Isso está dizendo sobre uma pessoa que não vai existir nessa terra. Você não pode comprar e você não pode vender. Então você tem que morrer por amor a Cristo Jesus. Preste atenção. Se você ficar aqui nesta terra, você não for para o arrebatamento, você tem que entregar a tua vida por amor a Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele disse em Mateus capítulo 16 e versículo 25: aquele que não perder nessa vida aqui não pode entrar no reino do céu. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la. Eu vou orar por você agora. Pai das luzes, Deus das alturas, Deus santo, Deus bendito, liberta os sentimentos, os pensamentos deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente, desse senhor, dessa senhora. Ó Deus, para ele acordar para o Evangelho de Jesus Cristo. Tira as escamas da incredulidade dos olhos destas pessoas, destes seres humanos. Destampa os ouvidos deles, para que eles entendam a luz da sua palavra, a beleza das tuas escrituras sagradas. Penetrem nos sentimentos dele agora, no coração destas pessoas, em o nome de nosso Senhor Jesus o Cristo.